Olá, meu nome é Fernando Mirão Escotê e eu sou um dos integrantes da Physis Consultoria. Antes de dar início à nossa apresentação, eu gostaria de apresentar individualmente cada integrante do grupo e sua respectiva função, para que seja possível entender quem está por trás de tudo isso que iremos falar. Então nós temos a Nathalie Schig como nossa diretora executiva, Fernando Miguel como diretor financeiro, Lucas Reis, responsável pelo planejamento estratégico, Giovana Tolentino, a nossa diretora de conhecimento, Joyce Machado, diretora de design e mídias sociais, ao lado da Lorena Ribeiro, que é a nossa diretora de publicidade e mídias sociais. Temos também a Melissa Cação, nossa diretora de redação, e João Gomes, juntamente a mim, Fernando Miron, responsáveis pelas relações públicas da Physis Consultoria. Para contextualizar o nosso trabalho e para que a compreensão fique melhor, iremos começar apresentando alguns conceitos por detrás da Physis. O primeiro deles é o empreendedorismo. Para um dos pioneiros do estudo acerca do empreendedorismo, Schumpeter diz que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou até mesmo pela exploração de novos recursos e materiais. O segundo conceito faz referência às startups. Segundo o Sebrae, uma startup é uma ideia corporativa ou empresa iniciante no mercado, focada em tecnologia e inovação, com o objetivo de desenvolver e aprimorar modelos de negócios. As startups têm a capacidade de desenvolver produtos ou serviços inovadores. O objetivo delas é criar modelos de negócios a partir de ideias inovadoras que sejam repetíveis e escaláveis, podendo alcançar cada vez mais pessoas em todo o mundo. Mas afinal, qual seria a diferença entre as startups e as empresas convencionais? A principal diferença está no fato das startups terem a capacidade de escalar rapidamente e ser altamente adaptável a grandes mudanças no mercado, além de apresentarem ideias mais ousadas e disruptivas se comparadas a empresas tradicionais. Então agora eu vou falar sobre agtechs. Então, o que são as agtechs? Agtechs são startups que possuem o propósito de inovar no setor do agronegócio, entregando soluções revolucionárias de forma sustentável e acelerada. Nas vantagens das agtechs, podemos citar a otimização do uso de recursos, a redução de desperdícios, a automação de tarefas e aumento de produtividade. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Startups, no Brasil foram mapeadas 299 agtechs e 54,1% delas estão em fase de validação e operação. Mas apesar disso, o número de agtechs que conseguem se estabelecer no mercado logo após criada ainda é baixo, mas isso a gente vai falar daqui a pouco o motivo para vocês. Agora eu vou falar sobre planejamento estratégico, que é um dos pilares principais para a nossa consultoria. Pelo fato do planejamento estratégico ser o foco da Physis, a gente buscou entender suas definições e ferramentas e assim usá-las de forma mais estratégica e eficaz. Então, segundo Kotler, planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. Ou seja, o objetivo do planejamento estratégico é organizar os produtos e negócios da empresa de maneira a gerar lucros e expansões. E como que a gente aplicou o planejamento estratégico? Então, desde o início do nosso projeto como consultoria, o principal intuito era prezar pelo nosso planejamento e, consequentemente, efetuar com mais eficiência o nosso trabalho como uma consultoria de administração. Portanto, o setor do planejamento estratégico da nossa consultoria organizou um cronograma de atividades para os setores da nossa empresa trabalharem para o sucesso da mesma. O cronograma era atualizado constantemente à medida que os objetivos da consultoria mudavam. Após o período de ideação e pesquisa para criarmos a Physis, encontramos o nosso cliente, no qual nossa tarefa seria ainda mais desafiadora. Porém, o planejamento estratégico criou um cronograma de ações que seriam feitas com o nosso cliente, alinhando ao nosso cronograma de atividades dos nossos setores. Com isso, nosso trabalho como consultoria se desenvolveu progressivamente junto com o nosso cliente. Além disso, para a Physis começar com um bom posicionamento de mercado e um objetivo bem delimitado, foi realizada uma pesquisa mercadológica e uma pesquisa de campo.
que ambas tinham como objetivo entender onde a Physis Consultoria se posiciona no mercado, além de validar nossas ideias e os nossos serviços. Então, realizamos um questionário em abril desse mesmo ano voltado somente para startups. Ao todo, foram 7 startups entrevistadas e foram feitas 11 perguntas. E entre os vários resultados que obtivemos, 2 que se destacam é que mais da metade das startups entrevistadas não possuíam pessoas com experiência em business no board da empresa. E 100% dos entrevistados acham válido uma consultoria administrativa voltada para o agronegócio. Inclusive, elas acham que é uma boa solução para suas próprias startups. E não paramos somente no questionário. Nos dias 12 e 13 de março desse mesmo ano, o time da Physis compareceu a um evento chamado Agrifutura. Esse evento tinha como propósito inspirar e estimular a criação de produtos inovadores e tecnológicos na área do agronegócio. E fomos com o objetivo de validar a ideia da Physis, aumentar a nossa rede de networking, absorver mais conhecimento sobre esse ramo e, além disso, realizar a busca por possíveis parceiros e clientes. E ao conversar com diversas pessoas presentes naquele evento, como CEOs e representantes de empresas, podemos validar nossa ideia, pois não havia nenhuma consultoria administrativa voltada para startups do agronegócio. E vale ressaltar que o nosso cliente, que serviu de case para esse trabalho de conclusão de curso, foi captado através desse evento. Bom, de acordo com tudo que foi trazido, a Physis entende que o planejamento estratégico é pilar fundamental para a estruturação de startups do agronegócio sustentável. Por isso, buscamos entender a problemática com a seguinte questão: qual é a relevância do planejamento estratégico para a estruturação de startups agtechs? Bom, pelo fato de o planejamento estratégico ser o foco da Physis, nós buscamos entender suas diversas definições e ferramentas, e assim usá-las da forma mais estratégica e eficaz. O planejamento estratégico, sendo aplicado de maneira assertiva e fundamentada, pode proporcionar o amparo e estabilização suficientes para que as startups agtechs consolidem uma base estrutural e organizacional sólida, para assim ocorrer a elaboração de um modelo de negócios poderoso e forte. Uma vez tendo toda essa base consolidada, elas poderão explorar as oportunidades do mercado de maneira mais segura e eficiente. Olha, eu acredito que muitos saibam que o agronegócio é o setor que mais impacta o PIB brasileiro. E apesar de tão importante, ainda assim apresenta muitas defasagens. Um relatório da ONU mostra que mais de 80% do desmatamento no Brasil está diretamente relacionado ao agronegócio. E é justamente isso que nós queremos mudar. Nossa missão é reestruturar a atual ótica presente no mercado, essa ótica em que o agro é visto como o inimigo do meio ambiente. E nós iremos alterar isso através da sustentabilidade e da inovação tecnológica. Bom, no início do ano, quando nós ainda estudávamos a possibilidade de entrar nesse mercado, buscamos analisar com muita cautela quais eram os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que nós poderíamos encontrar. E nós encontramos uma oportunidade gigante: a carência do mercado por uma consultoria 100% especializada em agtechs sustentáveis. É justamente aí que nós vamos nos inserir. Nossa visão é muito clara. Não entraremos no mercado para competir, mas sim para revolucionar. A Physis será pioneira e referência em meio a uma escassez de opções que são necessárias a esse mercado. Nossa missão e nossa visão são baseadas em nossos valores. São eles que nos movem e fazem com que tenhamos brilho nos olhos para prosseguir em prol do nosso objetivo. Nós prezamos pela diversidade, pela inclusão, pela inovação e principalmente pela sustentabilidade. Para nós, a Physis é muito mais do que um TCC ou uma simples consultoria, mas sim a oportunidade de fazer a diferença no mundo. E para organizar direitinho tudo isso de missão, visão e valores, tem uma ferramenta que a gente utilizou que é muito importante, muito utilizada no mundo inteiro por administradores e gestores de empresas, que se chama Golden Circle. E o Golden Circle ele é dividido em 3 questões: por quê, como e o que. O porquê da Physis é reestruturar a ótica, mudar isso de que o agro é ruim, que o agro é mal, e dar uma nova visão para as pessoas sobre o agro, por meio da sustentabilidade, da inovação tecnológica e etc.
Já o nosso como vem muito pelos nossos clientes, que é como a gente trabalha, para quem a gente trabalha. E a gente tenta ter esse como muito alinhando os nossos valores com os dos nossos clientes para quem a gente presta consultoria. Ou seja, a gente busca clientes que tenham o viés da sustentabilidade, da inovação tecnológica, assim, dentro dos seus valores para a gente conseguir ter uma atuação melhor conjunta. E o nosso Q é o que a Physis é. A Physis é uma consultoria de planejamento estratégico para agtechs sustentáveis em fase de early stage. E o que é fase de early stage? O early stage é exatamente a tradução, estágio inicial, onde as agtechs ainda não têm seu produto no mercado e não tem seu produto validado. Aqui no overview da consultoria, a gente tem algumas forças e algumas fraquezas da Physis, algumas coisas que podem nos ameaçar e etc. Começando aqui pelos prós e pelas nossas forças, é que é um nicho não explorado, ou seja, a gente é pioneiro no que a gente faz. Não tem nenhuma outra consultoria para planejamento estratégico de agtechs no mercado. Atuação completamente remota, é, onde a gente mostra que a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo por meio de calls e outras coisas assim, mensagens, fazendo todo o planejamento estratégico para as agtechs remotamente, por meio do Google Meet, Teams, WhatsApp, de diversas formas. Um time diverso em áreas de atuação e background experiência, que mostra que a Physis é completa, tem um time que pode fazer qualquer coisa dentro do planejamento estratégico para essas agtechs, um setor com alta expectativa de crescimento, que o agro nos últimos anos vem crescendo e crescendo e crescendo, e isso é positivíssimo para a Physis, porque a gente busca isso, é um setor com alta expectativa de crescimento, ou seja, isso é importantíssimo para nós. O aumento do viés de sustentabilidade, tanto dentro do agro quanto em outras questões abrangentes do nosso cotidiano, mas dentro do agro a sustentabilidade vem sido muito discutida em fóruns da ONU, em convenções mundiais, onde tem sido priorizada. E o Oceano Azul, como já disse no nicho não explorado, é uma área onde somos pioneiros, não tem ninguém que seja nossos competidores, não tem ninguém para competir com nós no mercado, então nós somos pioneiros nisso. E isso traz algumas das nossas fraquezas, algumas das nossas dificuldades, que por sermos pioneiros é um setor novo para ser explorado, não tem nenhuma referência, não tem em quem nós nos inspirarmos. Quem vier depois vai se inspirar em nós. Tem pouco embasamento teórico e acadêmico, muito por conta disso, não tem muitos estudos para nós nos embasarmos em cima, porque nós somos os primeiros, nós somos os pioneiros nessa área. Alta volatilidade de mercado, é um mercado que apresenta subidas muito altas, mas às vezes algumas quedas. Então, pode ser que tenham pedras no caminho. E é um setor com lobby majoritariamente conservador. Os grandes agricultores, os grandes donos de terras são muito conservadores quanto à sustentabilidade, essas coisas, mas isso vem mudando ao passar dos anos, conforme a discussão vem sido conforme vem sido mais discutido isso. Bom, mas o que seria de uma grande empresa sem a sua imagem? Assim como nós, seres humanos, que possuímos um DNA com um conjunto de informações genéticas, tornando cada ser único e especial, com uma empresa isso não seria diferente.
Então, parafraseando Lígia Facione, especialista em marketing, que foi citada no livro Brand mais Design, a identidade visual de uma empresa é o seu DNA, porque cada atributo, para além do seu nome, paleta, slogan, enfim, os elementos que são mais visíveis, todo o conjunto torna a empresa única e diferente das outras, transparecendo assim a sua essência. O logotipo da Physis é composto por três elementos, sendo a engrenagem, que além de remeter ao sentido de indústria, as máquinas usadas no agro, ela também traz o sentido de movimento, aquilo que faz as coisas girarem, o funcionamento. Então, nós trazemos esse conceito de que a Physis é a engrenagem que falta para a sua empresa começar a girar. Junto a isso, combinamos com as folhas, que expressam o lado verde, a natureza, o campo, a ideia da sustentabilidade. E, por fim, os circuitos, que chamamos de ramificações tecnológicas. Todo o conjunto faz referências às agtechs e à maneira como a tecnologia se torna a essência e o núcleo do agronegócio. Porém, o logotipo ele não funciona sozinho. Combinamos o logotipo de muita presença com uma paleta de cores que consegue trazer a sensação de esperança, liberdade e remete à natureza por meio dos seus três tons de verde. Além disso, com o azul, trazemos a questão da tecnologia associada a sentimentos de seriedade, tranquilidade e segurança. Bom, acredito que seja notório que nada na física é por acaso, e com a tipografia isso definitivamente não seria diferente. Afinal, é indispensável que a tipografia cumpra o papel de comunicar a ideia escrita, ao mesmo tempo em que suas formas transmitem o conceito da marca e ainda influenciam o emocional, gerando ou não o engajamento do público-alvo. A Montserrat é uma fonte de base geométrica muito usada por transmitir modernidade, versatilidade, objetividade, minimalismo e jovialidade. Como a gente viu com a Joyce, a imagem de uma empresa ela é muito importante, mas ela precisa andar junto com a comunicação dessa empresa. Durante esse ano, a Physis teve 3 pontos muito importantes que eu queria compartilhar agora com vocês. O primeiro ponto foi o nosso Instagram. No nosso Instagram, a gente quis trazer solução das principais dúvidas sobre o ramo do agronegócio, além de trazer como a Physis iria trabalhar com o seu cliente. O segundo ponto foi o Physis Game, que foi também o lançamento da nossa consultoria aqui dentro da ETEC. No Physis Game, nós desenvolvemos um hackathon, onde nós criamos grupos com os alunos aqui da ETEC e nós demos uma situação-problema relacionada ao agronegócio, porque nós queríamos que as pessoas pudessem entender como é trabalhar com o agronegócio. Então, a partir dessa situação-problema, elas teriam que desenvolver e resolver este problema. Por último, nós tivemos a nossa Expo TCC. A Expo TCC é um evento que acontece todo ano na ETEC Martin Luther King, em que é uma feira de exposições dos TCCs, tanto de indústria quanto de gestão, e que é proposto para nós montarmos um stand e apresentarmos sobre o nosso TCC. A Expo TCC também foi importante porque nós conseguimos fechar a parceria com a empresa Hot Macon, que é uma das maiores montadoras de stand do Brasil. O último trabalho deles foi agora na Comic Con, onde eles montaram um stand para Netflix, mas eles também já montaram stands para Italac, para Warner Bros., enfim. Então foi muito importante para nós conseguirmos fechar essa parceria com ele e também nos expormos na Expo TCC. Apenas falar sobre revolução não é o suficiente, é preciso fazer com que isso aconteça, e é por meio da atuação com o nosso cliente, a Sal da Terra, que nós tornamos esse propósito da Physis Consultoria uma coisa possível. A Sal da Terra é, em suma, uma startup de biotecnologia aplicada ao agronegócio que visa substituir os agrotóxicos utilizados no controle de pragas em monoculturas e plantações, que é um dos maiores problemas atualmente no mercado, para uma forma de controle mais ecológica e mais sustentável, visando assim cuidar dos recursos disponíveis e do meio ambiente de uma forma mais consciente. A partir da análise realizada pela Sal da Terra e pela Physis Consultoria de forma conjunta por meio de reuniões de briefing, nós constatamos que 4 etapas precisariam ser realizadas. A primeira dela é, devido ao background acadêmico e científico do CEO da Sal da Terra, nós precisaríamos realizar uma reeducação do diretor executivo orientada justamente para a visão de business, para que ele pudesse entender o trabalho a ser realizado pela consultoria e não apenas para que ele pudesse dar continuidade neste.
Em segundo lugar, teria a reestruturação organizacional da Terra, como a reformulação do modelo de negócio para que justamente a startup pudesse se posicionar no mercado e, consequentemente, realizar a captação de investimentos. Além disso, a delimitação de um planejamento estratégico efetivo no curto, médio e longo prazo também se fez necessário, justamente para entendermos os objetivos e a forma como a Terra iria chegar e alcançar essas conquistas. Por fim, a reformulação dos pitches, visto que os pitches são o espírito, a coisa mais fundamental de todas as startups. É a forma como ela entrega o seu propósito para o mundo e, consequentemente, consegue alcançar a mudança que ela quer promover para a sociedade. E é por meio da reformulação dos pitches da Terra que nós conseguimos com que a startup desse o primeiro passo para a revolução que ela quer causar no mercado que ela atua. Antes de realizar a aplicação de todas as ferramentas, reestruturar o negócio de forma a tentar um planejamento estratégico eficiente, nós precisamos entender a maneira como a startup estaria se posicionando no mercado. Entender a dinâmica da área de atuação da Estrela da Terra seria fundamental para então dar os próximos passos. Consequentemente, nós conseguimos coletar dados que foram fundamentais para a limitação de todas as etapas realizadas. Então, o mercado de atuação da Terra é especificamente de eucaliptos, visto que esse é um dos mercados que mais cresce no Brasil, com 5,8% de crescimento percentual no ano, que significa mais de 500 mil toneladas de celulose. Além disso, a gente também verificou que as formigas cortadeiras são uma das maiores pragas de monoculturas de eucaliptos. E, por fim, que haveria uma grande demanda por formicidas mais eficazes e que fossem ecológicos, visando assim uma preservação maior do solo no longo prazo. Dessa forma, numa perspectiva geral, nós consideramos que ela estaria tendo uma grande oportunidade e que o negócio era de fato viável, que haveria uma viabilidade para que a startup conseguisse atuar de forma efetiva no mercado, gerando um impacto positivo e, consequentemente, coletando resultados positivos também. Além da análise do cenário externo por meio da pesquisa de mercado, também se fez necessário que nós realizássemos uma análise para o ambiente interno da startup, tendo um overview das principais qualidades, déficits, necessidades e pontos fortes que a startup pudesse apresentar para que justamente conseguíssemos realizar uma reestruturação organizacional e um planejamento estratégico efetivo e coeso. Dessa forma, nós pudemos observar que um dos maiores pontos fortes da startup era justamente ter um produto ecológico e sustentável com maior custo-benefício e benefícios no longo prazo, diferentes dos seus concorrentes no mercado, e além disso, que o crescimento do setor, além da possibilidade de expansão de networking por meio dos hubs de inovação que a startup está inserida, juntamente com a alta no investimento governamental e privado, também se apresentam como um fator decisivo para que justamente a startup consiga se desenvolver de maneira adequada no mercado que está atuando. Por um outro lado, o déficit na estruturação, bem como a falta de recursos e capital financeiro e humano, bem como o enfoque majoritário no viés acadêmico, justamente prejudicava o andamento e desenvolvimento da Terra rumo ao seu grande próximo passo, que seria o World Stage. Além disso, a instabilidade do cenário atual, bem como a dependência do mercado externo, também seriam um dos fatores que futuramente seriam extremamente considerados para que justamente pudéssemos traçar uma reestruturação organizacional e um planejamento estratégico de forma mais coesa possível. Dando continuidade ao plano de negócio iniciado pela Nath, iria abordar sobre a Declaração Institucional da Sal da Terra. A Declaração Institucional possui um sentido, um significado muito mais amplo que comumente é falado. A declaração não possui o intuito apenas de ser um conjunto de frases bonitas, mas sim de propor e trazer a identidade empresarial, criando assim uma diferenciação mercadológica e sendo uma importante ferramenta para a definição da cultura organizacional da companhia. A mesma é dividida em 3 partes, sendo missão, visão e valores. A missão possui a finalidade de citar o propósito daquela empresa existir, sendo resumidamente o motivo com que fez o Rafael, o fundador da Sal da Terra, acordar e acreditar que poderia mudar e impactar o ambiente ao seu redor com aquela ideia, conseguindo assim causar impacto no agro de maneira única, revolucionária e sustentável por meio de pesquisas biotecnológicas. Já a visão condiz com o objetivo da empresa, onde ela quer estar posicionada futuramente. E a Sal da Terra tem como alvo se tornar referência na revolução do agro por meio da sustentabilidade e da tecnologia, tornando o mercado do agro unânime no compromisso com o meio ambiente e desenvolvimento ecológico. E por fim, os valores, que são as convicções defendidas e adotadas pela gestão da empresa, ou seja,
as responsabilidades assumidas que ela deve seguir. Assim, podemos definir que os valores empresariais da Sal da Terra permeiam pela tecnologia, inovação, responsabilidade e dever com o meio ambiente, possuindo assim um compromisso com o crescimento e resultado com o agronegócio. Agora chegando na última ferramenta adotada na construção de negócios da Sal da Terra e possivelmente sendo a mais importante, o Canvas. O Canvas permite a visualização do seu negócio tanto para você quanto pela sua equipe, que pode e deve participar do processo de construção. Aqui queremos destacar duas ferramentas que trouxeram extremo valor e importância à Sal da Terra, sendo a primeira delas a proposta de valor, que consiste em ser a vantagem que aquele produto possui perante a concorrência, sendo o valor mais importante do produto da Sal da Terra a sustentabilidade, ou seja, é um produto totalmente ecológico e não causa danos ao solo, algo que não é encontrado na concorrência. Já a segunda ferramenta aborda sobre as relações com clientes e os canais utilizados. É notório que quando você é bem atendido e possui uma experiência de compra satisfatória, você naturalmente cria uma relação com aquela loja. A Sal da Terra conseguiu um grande avanço em relações comerciais utilizando e adequando essas ferramentas de comunicação, sendo o e-mail como uma ferramenta de contato mais formal, onde se envolve troca de documentos e contratos, o LinkedIn para buscar conexões, que possivelmente auxiliem no desenvolvimento empresarial e mercadológico, o Meet ou outras plataformas de reunião como ampliamento da função do LinkedIn, tendo um contato mais direto com empresas e pessoas, e o WhatsApp como uma ferramenta de contato mais diário. Nós, ao longo desses 3 anos, escutamos muito sobre a importância dessas ferramentas aplicadas a um negócio. Por vezes poderíamos achar que eram demasiadas ferramentas e não terem uma importância tão grande na construção de uma companhia. Porém, hoje, a FIS Consultoria pôde confirmar que essas ferramentas definitivamente causam um extremo impacto na construção de um negócio. Com a aplicação delas, a Sal da Terra conseguiu vencer um programa de incentivo governamental, chamado Centelha, que premiava no valor de R$80 mil a ideia mais bem estruturada e que tivesse maior impacto para o agro. A nossa maior satisfação foi transformar uma ideação de startup em realmente uma startup estruturada. Bom, pessoal, é isso. Isso é FISES, local onde plantamos a revolução.